Dominar a sua comunicação é essencial para ter argumentos na sua consulta. Fica comigo nesse vídeo que eu vou explicar como você pode melhorar a sua comunicação a partir de hoje. Olá, eu sou a nutricionista e professora Cláudia Kirst. Estou aqui a convite da Dietbox para falar sobre comunicação na área da saúde, especificamente para você, nutricionista, estudante de nutrição que tem alguma dificuldade para se comunicar com os pacientes ou nas redes sociais, ou até mesmo você busca melhorias constantes e quer de fato aproveitar esse conteúdo para melhorar ainda mais a sua comunicação no seu dia a dia profissional. Para falar sobre esse assunto, eu vou trazer dois perfis bem frequentes nas consultorias. Eu gosto de falar sobre eles porque eles representam muito bem a grande parte dos profissionais. O primeiro perfil que eu vou falar é o perfil que fala. Dentro do consultório eu me garanto muito bem com o paciente. Quando eu estou com o paciente eu me sinto confortável, consigo conduzir muito bem a consulta, consigo argumentar e falar com ele. Só que nas redes sociais eu sinto um certo desconforto, eu sinto medo de expor as minhas opiniões profissionais, as minhas ideias, e aí a timidez fala mais alto, e os profissionais muitas vezes falam, né, os nutricionistas me trazem, Cláudia, quando eu vou gravar um conteúdo para rede social, eu travo. Eu consigo muito bem na prática, mas para gravar eu travo. Gravo milhares de vezes e acabo travando. Eu vou dizer, já abrindo um parêntese, que gravar várias vezes faz parte também, mas vou falar sobre isso logo mais. Nesse caso, desse perfil número 1, eu tenho duas observações iniciais para fazer. A primeira observação é que você só vai saber se a sua comunicação é eficaz de fato dentro do consultório se você pratica a escuta ativa. Eu gosto muito de falar sobre este conceito, esse termo, porque faz com que você ouça mais e fale menos. Algo que é muito claro para mim e que eu vejo muitos profissionais fazendo, isso é um erro, mas não é proposital, obviamente, é aquela questão, principalmente quando nós somos recém-formados, de querer mostrar conhecimento, de querer ensinar o paciente, a ansiedade em ajudar, ela muitas vezes atrapalha. A gente acaba falando muito e o paciente sai do consultório com várias informações, muitas informações, e tem dificuldade, não sabe por onde começar, tem muita coisa para mudar, é muita meta, então ele acaba travando também. Claro que isso vai depender muito do perfil do paciente. Tem paciente que é mais quieto, que ele é mais objetivo, mais conciso, e a gente precisa falar mais, e até ele espera isso de nós profissionais, mas tem aquele paciente que ele fala mais e com a sua condução é muito importante você saber o que falar, aonde levar esse paciente, mas de uma forma geral, eu gosto de dizer, a gente precisa evitar o nutricionista palestrinha, porque fica cansativo para o paciente, é muita informação, são muitas coisas novas, tem algo que a gente precisa lembrar que, para nós, parece tudo muito óbvio, a gente fala sobre isso todos os dias, fala com outros profissionais, vê na rede social, mas para o paciente não, ele está procurando você porque ele precisa de ajuda, ele precisa aprender coisas novas, precisa ter uma nova abordagem sua profissional, então, sem palestrinha. E outra questão é que a escutativa, ela favorece você estar mais atento às necessidades e também aos objetivos. A gente também vai com muita sede no atendimento de querer somente fazer o que é necessário para aquele paciente e não leva tanto em consideração os seus objetivos, e a gente se perde em meio a isso e acaba perdendo o paciente também. Então, por isso é importante levar em consideração tanto os objetivos quanto as necessidades, e isso você só vai conseguir fazer ouvindo o paciente de forma atenta. Falando da primeira observação, agora vamos para a segunda observação sobre esse perfil, número 1. Nas redes sociais, o que impera, infelizmente, é a comparação. E esse é um dos maiores motivos que eu vejo que os profissionais, de uma forma geral, deixam de expor
conteúdos muito bons. Eles se sentem travados, deixam de produzir algum vídeo que vai trazer um pouquinho mais de opinião profissional, porque o medo do julgamento vai atrapalhar. Nesse cenário aqui, imagine que você tem vários colegas profissionais ou vários colegas da academia no seu Instagram e fica pensando, eu não vou produzir determinado conteúdo porque fulano vai ver e vai dizer, isso aqui é muito óbvio, isso aqui todo mundo já sabe, ou vai julgar a sua abordagem, esse medo da abordagem do outro profissional também. Para mudar esse cenário e destravar a comunicação com relação a essa observação do medo, do julgamento do outro profissional, eu tenho 3 dicas muito preciosas que eu gostaria que você prestasse atenção. A primeira dica é: você precisa definir um público-alvo para comunicar. Se você fica pensando todas as vezes quando você vai comunicar nesse medo de querer, eu preciso agradar determinado público, eu preciso falar termos técnicos, porque assim os meus colegas vão me ver como uma profissional de excelência, quando na verdade você está fugindo lá dos seus possíveis pacientes e falando só para quem não vai ser seu cliente. Então fica muito mais fácil imaginar esse público específico e falar diretamente com ele. Isso que eu falei de muitos nutricionistas deixarem de produzirem conteúdos para as redes sociais está muito relacionado a isso. Lembre sempre que quando você define esse público, até dá características para ele, quando você for pensar nesse público, você vai conseguir até produzir mais conteúdos. Vai ser mais assertivo, vai ir no ponto, vai ir na dor de quem está precisando. Isso é um gelo que a gente precisa quebrar para a gente se conectar ainda mais com quem precisa da nossa consulta. Então, definir um público-alvo é muito importante para você saber para quem você vai se comunicar. E outro ponto que ajuda também é a linguagem que você vai utilizar. Então, se eu sei com quem eu estou falando, eu sei a forma que eu devo falar para esse público. Segunda dica para melhorar esse cenário é falar para fora. Não há nada mais confortável quando a gente vê um profissional falando dessa forma aqui. Vamos exemplificar. Então, meu nome é Cláudia, eu sou professora, eu vim aqui falar sobre comunicação e vou dar algumas dicas para vocês sobre esse assunto. Item número 1, definir um público-alvo específico é muito importante. E aí eu continuo com esse tom de voz sempre igual, sem alteração nenhuma. Além de ser cansativo, eu não consigo chamar atenção. Falar para fora é muito importante porque esse gesticular do rosto, das mãos, também o articular da boca faz com que as pessoas prestem mais atenção. Além disso, falar com um tom de voz mais alto é muito importante para ter atenção. Eu sei que isso entra muito, é muito particular de cada pessoa, tem pessoas que falam mais baixo, tem pessoas que falam mais alto, mas no treino você vai sentindo o quanto você pode melhorar. Tudo isso, a forma de falar, ela transmite uma energia para quem está ouvindo e isso é muito importante para a sua fala. Se você tem dificuldade, você pode fazer alguns exercícios específicos, como o exercício da caneta. Eu já mostrei isso alguma vez lá no meu Instagram, o exercício da caneta. Pode ser com outro objeto também, mas o exercício da caneta, ele é um exercício que vai facilitar a nossa dicção no momento de fala, porque a gente vai trabalhar a musculatura da língua. Então, o que eu vou fazer? Vou mostrar aqui para vocês o exercício da caneta. Eu vou colocar uma caneta na minha boca e vou tentar falar as palavras de forma clara com a caneta na minha boca, forçando a minha língua e os meus lábios. Depois que eu tiro a caneta, fica muito mais fácil, fica muito mais tranquilo. É como se a gente fizesse ali um exercício, né, antes para começar a falar de forma mais fluida. E claro, tem diversos exercícios, as fonoaudiólogas, que são profissionais experts nesse assunto,
podem indicar exercícios específicos se você tiver alguma dificuldade, mas esse é um exercício que eu gosto de utilizar muito antes de gravar os vídeos, então pode ajudar você também. Terceira dica é treinar muito. Comunicação, como você já deve saber, não é um dom. Claro que algumas pessoas têm mais facilidade em se comunicar, mas o que é preciso é treinar muito, repetição é importante. Por isso você precisa praticar isso de alguma forma, se expondo. Comunicar, ele não é somente falar, comunicar também é escrever, saber ouvir. A leitura é muito importante, que todos esses pontos vão fazer você melhorar essa habilidade, e isso é treino. O que eu faço, e eu acho muito importante, é nós nos expormos às situações. Eu só vou saber se eu preciso melhorar algum ponto se eu me expor àquela situação. Então, se eu tenho medo de falar em público, eu vou treinar, eu vou ler, eu vou escrever, eu vou me preparar, e eu preciso me expor ao público para me testar, para saber o que eu preciso melhorar. Se você vai com esse objetivo de melhoria e utilizar isso como um facilitador do seu desenvolvimento na comunicação, vai ajudar muito. O primeiro vídeo não vai ser tão bom, o seu primeiro texto não vai ser tão bom, mas ao longo do tempo você vai melhorando, e isso é algo que eu fiz muito também. O primeiro vídeo que eu gravei não foi tão bom assim. Hoje considero que tenho muitas coisas a melhorar ainda, e cada dia a gente vai melhorando através de técnicas, através de milhares de conteúdos que tem disponíveis hoje aqui para vocês poderem observar. Mas, como eu gosto de reforçar, e a gente fala sempre isso para os pacientes, a gente não muda do dia para a noite. Não é lá apertar um botãozinho da comunicação e sair falando aos quatro ventos. Nós precisamos treinar, isso é hábito, então inclua esse hábito de treino nos momentos da sua vida. Gravar no celular hoje é muito fácil, então é só ligar a câmera e começar a falar com planejamento, é claro. E você se identificou com esse primeiro perfil que se sente à vontade de falar com o paciente no consultório, mas nas redes sociais, em público, tem um pouco de medo e acaba travando? Além dessas 3 dicas que eu falei, eu fiz um material exclusivo para você que é assinante da Dietebox, que vai estar disponível lá no Dietebox Academy, com dicas bem práticas para você destravar a sua comunicação e algum checklist especial para você acessar. Então vai estar aqui na descrição o link, e é exclusivo para assinante. E agora vamos falar sobre o segundo perfil, que é muito frequente também, que são aquelas pessoas que se expressam com facilidade, mas têm uma dificuldade ou sentem que podem ser mais influentes e persuasivas. Isso aqui para consulta é muito importante. O resultado eficaz dentro do consultório é a fidelização. A gente vai saber se a nossa comunicação está sendo clara, compreendida, quando o paciente volta, quando ele continua com o tratamento. Claro que eu estou sendo bem generalista, mas de uma forma geral, a gente consegue ver o paciente entendendo o andamento do tratamento, tanto em pontos positivos quanto negativos, quando ele retorna para a consulta. E para nós sermos mais persuasivos, por exemplo, nós precisamos olhar no olho. Claro que aqui no vídeo eu estou usando o meu material de apoio, que é o roteiro que eu fiz para gravar esse vídeo, para me dar mais segurança para falar esse conteúdo e eu não esquecer os pontos importantes para falar para você. Mas eu olhar no olho do paciente durante a consulta é muito importante. Na consulta online, às vezes a gente esquece de fazer isso, porque a gente fica aproveitando aqui e colocando todos os dados lá na anamnese do software, e se empolga e acaba perdendo aquele contato que já é distante, porque não é presencial. Então o olhar no olho é muito importante, se manter aproximado da câmera ali do paciente, e se for no presencial, obviamente também evitar ficar somente com foco no computador, e olhar, ouvir atentamente o paciente ajuda muito a manter a postura profissional. Então eu manter uma postura profissional, olhar com atenção, né, não ficar com a cabeça baixa, quando nós estamos inseguros, o paciente sente. É natural que no início da nossa carreira a gente esteja mais inseguro, mas a postura, o elevar a cabeça,
olhar no olho, falar as palavras importantes com segurança, vai deixar o paciente mais tranquilo também. E isso é tempo ao tempo, esse domínio sobre essa comunicação. Outro ponto importante para ser mais persuasivo é dar ênfase às palavras que a gente quer chamar atenção. Na prática, nós precisamos, por exemplo, se eu vou falar uma frase aqui, que é a frase inicial do vídeo, lá, o tema do vídeo, dominar a comunicação é essencial para você ter argumentos na sua consulta. Aqui eu dei ênfase às palavras, essencial, argumentos. Se eu falo de uma forma linear, dominar a comunicação é essencial para ter argumentos na sua consulta, eu não estou chamando a atenção para aquilo que eu quero. Então, uma das formas de melhorar essa persuasão é dar ênfase a algumas palavras. Outra dica também que eu quero dar, nesse caso, ele requer um pouquinho mais de paciência. Por quê? A gente está falando sobre conhecimento. A persuasão também, ela é resultado de muita carga de conhecimento. Quando nós dominamos determinado assunto, a gente consegue ser mais persuasivo. Quando a gente domina um conhecimento sobre a nossa área de atuação, por exemplo, e não significa saber tudo sobre a área. Ninguém vai saber tudo, obviamente. Então, a gente consegue passar informações de forma mais convicta, com segurança, e o paciente sai muito mais tranquilo também, e ele consegue compreender melhor, claro, sempre com o feedback que vai estar lá no material. Vai ter mais informações sobre esse feedback lá no material exclusivo para assinante. Então, o que eu quero ressaltar para você é estudar com tempo de qualidade. Hoje é muito fácil adquirir conteúdo. É muito fácil adquirir conteúdo em vários locais, mas estudar com tempo de qualidade, com total dedicação, sem distração, está se tornando muito difícil. Então, priorize um tempo para estudar de fato e absorver aquele conteúdo, se atualizar com profissionais que levam a sério a sua profissão, com instituições sérias também, e se apropriar cada vez mais da sua área de atuação profissional. E quando eu falo sua área, não significa que você vai escolher uma área somente, mas os assuntos, os temas que você vai dominar para poder tratar os pacientes da melhor forma. Para que você possa se atualizar, além dos conteúdos da sua área, o que eu falei de estudar com tempo de qualidade, é importante que você saiba sobre as tendências da nutrição. Eu deixei um link aqui na descrição do vídeo sobre tendências, e é importante porque saber sobre tendências, você vai antecipar o que é importante saber para trazer para o consultório, conteúdos novos, conteúdos para abordar nas redes sociais, o que você vai estudar, quais cursos escolher. Sabendo as tendências fica muito mais fácil saber também o que se encaixa na sua atuação profissional, claro, para dar mais ênfase a estes conteúdos. Então, não deixe de conferir esse vídeo. E acho que é isso por hoje, né? Acho que eu falei tudo que estava aqui previsto no roteiro. A ideia é que, melhorando a sua comunicação, você tenha cada vez mais propriedade, mais visibilidade e, claro, mais oportunidades profissionais em qualquer área da nutrição. Se você gostou desse conteúdo, não deixe de curtir esse vídeo. Se não segue o canal da Dietbox, já segue aqui. Eu gostaria muito que você comentasse aqui qual é a maior dificuldade que você tem em relação à comunicação, seja na rede social ou com os pacientes, que eu vou ter o maior prazer em responder você. Nos vemos no próximo vídeo falando mais sobre marketing na nutrição.